Existe uma porta na sua casa que permanece quase sempre fechada, não é? Talvez seja a do antigo quarto dos filhos ou o pequeno escritório nos fundos. Você passa por ela todos os dias e um peso sutil se instala no peito. Não é medo, é o cansaço antecipado de saber o que existe ali. Caixas de fotografias que você prometeu organizar, roupas de outra fase da vida, presentes que nunca soube onde colocar. Cada objeto é uma memória, um projeto adiado, uma decisão suspensa no tempo. Aquele cômodo deixou de ser parte da casa para se tornar um arquivo físico da paralisia. Não é apenas bagunça, é o peso de décadas de vida concentrado em poucos metros quadrados. Um lembrete silencioso de que o tempo passou e deixou para trás tarefas que parecem grandes demais para começar. A porta fechada não esconde a desordem, ela aprisiona a sua energia, mantendo uma parte de você refém do passado, impedindo que a leveza entre e circule pelo resto do seu lar. Essa sensação de estar sobrecarregada não fica contida apenas naquele quarto. Ela se espalha silenciosamente, como poeira, pelos outros cantos da casa. Está na dificuldade de encontrar um documento importante, no receio de uma visita inesperada, na preocupação velada que você percebe no olhar dos seus filhos. Eles se oferecem para ajudar, e você sabe o que isso significa: uma força-tarefa que, com a melhor das intenções, pode acabar tratando suas memórias mais queridas como entulho a ser descartado. O verdadeiro medo não é o do trabalho, mas o de perder a autonomia sobre o seu próprio lar, o de ter suas decisões tomadas por outros. Mas e se houvesse uma forma de reverter isso, não com um mutirão exaustivo, mas com um método calmo e controlado? Vou te mostrar 5 regras simples para retomar o controle total da sua casa, dedicando apenas algumas horas, um cômodo por semana. E a 5ª regra, a mais importante, é a que garante que essa sensação de controle se torne permanente. O verdadeiro campo de batalha não é o cômodo em si, mas o espaço de poucos centímetros entre a sua mão e o objeto que ela hesita em tocar. Cada item é um portal. Aquela coleção de xícaras de chá, herdada da sua mãe, não é apenas porcelana, é o eco das conversas de domingo à tarde. Os desenhos dos netos, amarelados nas bordas, não são papel, são a prova física de um amor que transborda. O problema é que, ao transformar sua casa em um santuário para o passado, você, sem perceber, se tornou a curadora de um museu onde a vida parou. A culpa de descartar algo não vem do objeto, mas do medo de que, ao soltá-lo, você esteja apagando a memória que ele representa. É uma lealdade silenciosa e exaustiva a uma versão de si mesma que já não existe, uma dívida impagável com os fantasmas do que já foi. E assim, cada decisão de manter algo só por mais um tempo, é mais um tijolo no muro que a isola do presente, tornando o ato de simplesmente viver em seu próprio lar uma tarefa pesada e cheia de obrigações emocionais invisíveis. Essa paralisia interna tem uma testemunha externa, a preocupação crescente no olhar dos seus filhos. Eles ligam, perguntam como você está, e nas entrelinhas você ouve a verdadeira questão: você ainda dá conta, mãe? A sugestão de uma ajuda no fim de semana soa menos como um gesto de carinho e mais como o início de uma intervenção. O medo aqui é profundo e duplo. Primeiro, o medo de se tornar um fardo, de dar trabalho, de ser a razão pela qual eles sacrificam seu tempo livre. Segundo, e talvez mais aterrorizante, é o medo de perder a palavra final sobre o seu próprio universo. Você imagina caixas sendo etiquetadas com pressa, objetos de valor sentimental sendo julgados por olhos práticos que não veem a história, apenas o espaço que ocupam. Essa ajuda ameaça transformar você de matriarca, a guardiã das memórias da família, em uma figura frágil que precisa ser tutelada. E é por isso que você adia que desvia do assunto, pois admitir a desordem parece ser o primeiro passo para admitir que perdeu o controle, não apenas da casa, mas da sua própria narrativa de independência. No fim, a verdade é que a desordem física é apenas o sintoma visível de uma desordem interna. A casa se tornou um espelho da sua mente, onde cada pilha de papéis por ler é uma decisão adiada, cada armário entulhado é um projeto de vida que nunca saiu do papel, e cada caixa fechada é um capítulo do passado que você não teve coragem de revisitar e encerrar. Os objetos não são o problema, a indecisão é. Eles são âncoras, prendendo você a um porto seguro de memórias enquanto o mar do futuro a chama para navegar. O cansaço que você sente não é apenas físico, é o peso mental de milhares de pequenas escolhas suspensas no ar. Ao olhar para a bagunça, você não vê apenas coisas fora do lugar.
Você vê a representação de uma vida em modo de espera, um lembrete constante de que, para abrir espaço para um novo capítulo, é preciso primeiro ter a coragem de decidir como e onde terminar o anterior. A verdadeira organização começa aqui, na aceitação de que arrumar a casa é, na verdade, um ato de colocar a própria alma em ordem. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, no silêncio da casa vazia. Um telefonema do médico exigiu que ela encontrasse, com certa urgência, os resultados de um exame antigo, guardados em algum lugar no escritório. O que se seguiu foi uma hora de frustração crescente, abrindo gavetas abarrotadas e remexendo em pilhas de papéis que pareciam zombar da sua memória. Ao tentar alcançar uma caixa no alto do armário, apoiada numa cadeira que balançou perigosamente, o coração disparou. Não foi o quase acidente que a abalou, mas a visão que se seguiu. Ela, caída no chão, incapaz de se levantar, cercada por uma vida inteira de coisas que, naquele momento, se tornariam obstáculos para o socorro. Naquele instante de vulnerabilidade, a pergunta surgiu, não como um sussurro, mas como um grito silencioso que ecoou por todo o seu ser. Se eu não tomar as rédeas disso agora, enquanto ainda posso, quem vai fazer por mim depois? E de que maneira? A desordem deixou de ser um problema de espaço. Tornou-se uma ameaça direta à sua dignidade e independência. Naquela tarde, o medo não se transformou em pânico, mas em uma clareza fria e cortante. A paralisia se quebrou, não com a força de uma represa que se rompe, mas com a precisão de um cirurgião que identifica a origem do mal. Ela entendeu que a solução não estava em um mutirão de fim de semana, uma explosão de energia que a deixaria exausta e derrotada na segunda-feira. Essa era a abordagem dos outros, a abordagem que ela tanto temia. A sua resposta precisava ser diferente, metódica, controlada, sustentável. Uma estratégia, não uma batalha. Seria uma reconquista, não uma limpeza. Com essa nova determinação, ela se sentou à mesa da cozinha, o lugar onde tantas decisões importantes da família foram tomadas, e pegou um caderno. Ali começou a desenhar seu plano de ação, um sistema para desmantelar o caos sem se render a ele. A promessa que fez a si mesma foi simples e poderosa. Ela iria criar um método, um passo a passo para retomar o controle total da sua casa e, por consequência, da sua vida. Um cômodo de cada vez. Uma semana de cada vez. Começando agora. A primeira regra é a mais simples e a que vai proteger sua energia como nenhuma outra. Asterisco asterisco o método do foco único semanal. Asterisco asterisco. O erro que leva à exaustão e ao abandono é olhar para a casa inteira e vê-la como um único monstro a ser derrotado. É uma batalha impossível de vencer. Este método transforma o campo de batalha em uma série de conquistas gerenciáveis. Na segunda-feira, você escolhe apenas um cômodo. Pode ser o menor, o mais fácil, não importa. Durante aquela semana, e somente aquela semana, aquele cômodo é o seu único universo. Você ignora a desordem da sala, a bagunça do armário do corredor. Sua mente e seu corpo têm uma única missão. Ignorar esta regra é a receita para a sobrecarga. É começar com um fôlego imenso na sexta e no domingo estar sem ar, olhando para 3 cômodos semi-arrumados e sentindo que fracassou. A microvitória aqui é imensa. Chegar ao final da semana, fechar a porta daquele quarto agora em ordem e sentir a respiração profunda de uma tarefa 100% concluída. É a prova física e imediata de que você não só é capaz, como está no controle total do processo. Com o seu foco definido, a segunda regra entra em ação como a sua bússola para cada decisão. Asterisco asterisco o filtro da vida atual. Asterisco asterisco. Ao pegar cada objeto, a pergunta a ser feita não é eu posso precisar disso um dia, ou foi caro, mas uma única, poderosa e libertadora questão. Este objeto serve à mulher que eu sou hoje? Aquele conjunto de jantar para 12 pessoas, quando hoje seus encontros são mais íntimos e simples. As roupas de trabalho de uma carreira que já terminou. Os equipamentos de um hobby que não lhe traz mais alegria. Manter esses itens não é prudência, é manter sua casa refém de uma versão de você que já não existe. É como se vestir todos os dias com roupas que não lhe servem mais. A consequência de ignorar este filtro é transformar seu lar em um museu de si mesma, um espaço que honra o passado às custas do seu presente. A microvitória de aplicar este filtro é sutil, mas profunda. Cada objeto que você libera é uma afirmação silenciosa de quem você é agora, abrindo espaço não apenas físico, mas mental, para viver a sua vida atual com mais leveza e autenticidade.
A terceira e a quarta regras trabalham juntas para transformar a decisão em ação e a ação em paz de espírito. A terceira é *** a regra da decisão sem retorno, ***, e ela tem um inimigo mortal, a pilha do depois. Aquela caixa onde colocamos tudo que não sabemos o que fazer. Essa regra proíbe essa pilha. Cada item tem apenas 3 destinos possíveis: fica, vai ou doa. Não existe limbo. A decisão é tomada no momento, de forma clara e final. Mas para que a categoria vai, ou doa, não venha carregada de culpa, aplicamos imediatamente a quarta regra, ***, o ritual da liberação consciente, ***. Ao decidir se desfazer de algo com valor sentimental, você não o joga em um saco preto com desdém. Você para por um instante. Segura o objeto, agradece pela alegria ou pelo serviço que ele prestou, recorda a memória feliz associada a ele e o libera com intenção. Para as fotografias, o ritual é ainda mais específico. Escolha 5 mais representativas daquela caixa, digitalize-as ou coloque-as em um único álbum pequeno, e libere o restante. Você não está descartando a memória, você está curando-a, mantendo a essência e liberando o peso físico. A vitória aqui é sentir o alívio da decisão tomada e a paz de honrar seu passado sem ser aprisionada por ele. Finalmente, ao final de cada semana, quando o último saco de doações saiu pela porta e as ferramentas de limpeza foram guardadas, você aplica a regra mais importante, a que solidifica sua conquista, ***, o marco do fechamento de controle, ***. Esta regra não é sobre fazer, é sobre ser. Você vai até a porta do cômodo que acabou de organizar. Fica ali, em silêncio, por 2 minutos. Não para procurar um último detalhe fora do lugar, mas para absorver o resultado do seu esforço. Observe o espaço livre. Sinta o ar circulando de forma diferente. Perceba a calma visual, a ausência de ruído que a desordem provoca na mente. Este momento não é um luxo, é o combustível psicológico para a próxima semana. Ignorá-lo é como cozinhar uma refeição maravilhosa e não se sentar para saboreá-la. É neste instante que seu cérebro registra a vitória de forma concreta, associando o método a uma profunda sensação de orgulho, capacidade e controle. Este ritual transforma um trabalho árduo em uma fonte de poder, provando a si mesma, de forma inquestionável, que você não está apenas limpando a casa. Você está, semana a semana, reconstruindo seu domínio e preparando o terreno para o seu futuro. Chega a terceira semana e com ela, o verdadeiro gigante adormecido, o antigo quarto do casal. É aqui que o método é testado não contra a desordem, mas contra o luto. Ao abrir o lado dele do armário, o cheiro familiar de suas roupas, guardado por anos, a atinge como uma onda. A mão dela para no ar, a centímetros de um suéter de lã que ele tanto gostava. O conflito interno é paralisante. Cada cabide que ela esvaziar parece um ato de traição, um passo a mais para apagar a presença física dele da casa, e por consequência, da vida dela. O medo aqui não é do trabalho físico, mas do vazio que virá depois. A desordem, ela percebe com uma clareza dolorosa, tem sido sua companheira, um casulo de memórias que a protegia da realidade da ausência. Desfazer esse casulo parece um ato de crueldade contra si mesma, e a pergunta que ecoa em sua mente é devastadora. Se ela liberar essas últimas testemunhas materiais de sua vida a 2, o que sobrará para provar que tudo aquilo realmente aconteceu? É nesse momento de hesitação que a imagem da cadeira bamba e do exame médico perdido retorna com força. A lembrança não traz pânico, mas uma nova perspectiva, dura e necessária. Ela entende que ao se apegar a estes objetos, ela não está honrando a memória dele, está, na verdade, sacrificando a própria segurança e o próprio futuro. Manter aquele armário intocado não é um ato de amor, é um convite silencioso para que seus filhos, um dia, tenham que tomar essa decisão por ela. E a imagem deles, com toda a boa intenção do mundo, colocando aquelas roupas em sacos plásticos, sem entender o significado de cada peça, é infinitamente mais dolorosa do que sua própria ação consciente. O confronto real não é com o passado, mas com o futuro que ela está arriscando. A escolha se torna clara, ou ela se torna a curadora ativa e decidida do seu próprio legado, ou se resigna a ser uma espectadora passiva enquanto outros definem o que deve ser guardado e o que deve ser esquecido. A sua independência, ela compreende, depende da coragem que tiver naquele exato momento. Com essa nova determinação, ela não vê mais um armário a ser esvaziado, mas um legado a ser honrado. A abordagem muda completamente.
Ela não está descartando, está selecionando. Pega o suéter de lã, não para colocá-lo em uma caixa de doação, mas para abraçá-lo uma última vez, sentir sua textura, agradecer pela memória de um dia frio em que ele a aqueceu. Escolhe um único objeto, o relógio que ele usava todos os dias, e o coloca em sua própria caixa de joias, um tesouro para ser guardado. As outras peças são dobradas com cuidado, não como entulho, mas como itens que cumpriram sua missão e agora podem servir a outra pessoa. O ato deixa de ser uma perda para se tornar um ritual de liberação. Ao fechar a porta do armário agora quase vazio, o espaço não grita ausência. Pelo contrário, ele sussurra paz. Ela não apagou a memória dele, ela a transformou, libertando-a do peso do pó e do tempo, e escolhendo carregá-la consigo, mais leve, no coração. E pela primeira vez, o quarto não parece um santuário do passado, mas um espaço de serenidade pronto para o presente. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se instalou silenciosa e profunda. Ao caminhar pela casa, ela percebia que o ar parecia diferente, mais leve. Os cômodos, antes abarrotados e sufocantes, agora respiravam, e ela respirava com eles. O medo de ter apagado o passado ao liberar os objetos se provou infundado. Pelo contrário, as memórias mais preciosas pareciam ter se tornado mais nítidas, destiladas à sua essência mais pura, agora que não estavam mais presas a um amontoado de coisas. Ela não perdeu nada. Na verdade, ela recuperou tudo o que importava: o controle sobre seu ambiente, a clareza em sua mente e a paz em seu coração. A mulher que olhava pela janela da sala, agora banhada pela luz da tarde que antes era bloqueada por pilhas de revistas, não era mais a guardiã exausta de um museu de memórias. Ela era a arquiteta de sua própria serenidade, a senhora de um lar que finalmente voltará a ser seu refúgio, e não sua prisão. Essa transformação interna consolidou uma nova identidade. A ansiedade que sentia ao ouvir o telefone tocar, temendo ser um dos filhos com a fatídica oferta de ajuda, desapareceu. Foi substituída por uma confiança calma e inabalável. Agora, ela ansiava por suas visitas, não para provar que ainda era capaz, mas para compartilhar com eles a leveza que havia conquistado. A casa organizada não era o ponto final, era a plataforma de lançamento. O espaço livre no antigo quarto de hóspedes não era um vazio, mas uma promessa, uma tela em branco esperando por um novo hobby, pelas risadas de um neto ou simplesmente pela quietude de uma tarde de leitura. Ela entendeu que o ato de organizar não foi sobre fechar um capítulo, mas sobre preparar o cenário para o próximo. A independência, ela agora sabia, não era apenas sobre cuidar de si mesma, mas sobre ter a coragem de criar deliberadamente o espaço onde o resto da sua vida pudesse florescer com dignidade e alegria. 6 meses depois, a mudança mais profunda não estava nos armários organizados ou nas superfícies livres, mas na qualidade da luz que entrava pelas janelas. O sol da manhã, antes barrado por objetos e pela poeira do tempo, agora preenchia a sala de estar com uma claridade que parecia ter o poder de dissolver as sombras internas. Ao caminhar pela casa, ela sentia uma facilidade de movimento que era tanto física quanto espiritual. O lar, que por anos havia se tornado um labirinto de obrigações e memórias pesadas, agora era um santuário de paz. O silêncio não era mais o som da solidão, mas da serenidade. Cada cômodo respirava, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia respirar junto, um fôlego longo e profundo de alívio. A energia que antes era consumida pela simples presença do caos, agora estava livre, disponível para ela, para seus dias, para sua vida. A casa não era mais um arquivo morto, era um organismo vivo, pulsando com a calma que ela mesma havia cultivado. As ligações com os filhos também mudaram. Aquele tom velado de preocupação, a pergunta disfarçada de "está tudo bem, mãe?", foi substituído por uma admiração genuína. Quando seu filho mais velho veio visitá-la, ele parou na porta e olhou ao redor, não com o olhar crítico de quem procura um problema para resolver, mas com o respeito de quem testemunha uma grande força. "A casa está incrível", ele disse, e o que ela ouviu foi: "Você é incrível." A oferta de ajuda não era mais uma ameaça à sua autonomia, mas um convite sincero para compartilhar momentos. Ela não precisava mais se defender ou se justificar. Ao tomar as rédeas de seu próprio espaço, ela havia redefinido, silenciosamente, o seu papel na família. Deixou de ser a figura frágil que precisava de cuidados para se reafirmar como a matriarca,
a rocha sobre a qual as memórias da família foram construídas e que agora decidia com sabedoria e firmeza como seu próprio legado seria preservado. Essa reconquista externa gerou a mais importante das transformações, a interna. A mulher que hesitava diante de cada pequena decisão, paralisada pelo medo de se arrepender, deu lugar a uma versão de si mesma mais clara e decidida. A organização da casa foi um treinamento intensivo para a mente. Ao aprender a diferenciar o que era essencial do que era apenas peso, ela aplicou essa mesma lógica à sua vida. A desordem não era o problema, era o sintoma de uma vida em modo de espera. Agora, ela não esperava mais. Ela não era mais a guardiã passiva de um passado que a definia, mas a arquiteta ativa de um presente que a convidava a florescer. A vergonha secreta que sentia deu lugar a um orgulho sereno, a certeza de que, independentemente da idade, ainda era a autora da sua própria história, capaz de editar os capítulos antigos para abrir espaço para os novos. O espaço físico que ela liberou tornou-se uma tela em branco para o futuro. O antigo escritório, antes um depósito de papéis e indecisões, agora abrigava uma pequena mesa de pintura, um hobby que ela havia abandonado décadas atrás. O quarto de hóspedes, que servia de armazém para móveis sem uso, agora tinha uma cama arrumada e um tapete macio, pronto para receber os netos com segurança e conforto. A casa deixou de ser um obstáculo para se tornar uma ferramenta para a alegria. Cada canto livre não era um vazio, mas uma possibilidade. A liberdade não estava em ter menos coisas, mas em ter apenas as coisas que serviam ao seu propósito atual. Aquele lar que antes parecia grande e pesado demais, agora tinha o tamanho exato de seus sonhos e de sua paz de espírito, um palco preparado não para o fim da vida, mas para a celebração contínua dela. No final, ela compreendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Organizar a casa não foi sobre limpeza ou estética. Foi um ato de autoproteção, uma declaração silenciosa e poderosa de que sua dignidade e independência não eram negociáveis. Foi a maneira que encontrou de dizer ao mundo, e principalmente a si mesma, que ela ainda estava no comando. A verdadeira herança que deixaria não seria uma casa cheia de objetos, mas o exemplo de uma mulher que, na maturidade, teve a coragem de olhar para o acúmulo de uma vida inteira e decidir, com amor e firmeza, o que merecia ser levado para o futuro. E essa escolha, a de liberar o peso para abraçar a leveza, não é apenas sobre arrumar um lar, é sobre preparar a alma para viver seus próximos anos não como um fardo, mas como um privilégio, com a clareza e a liberdade que só pertencem àqueles que ousam reescrever a própria história, até a última página.